Exercício da primeira fase da FUVEST. Em média você tem 3 minutos para resolver cada questão. Esse era para perder mais tempo. FUVEST fazendo das suas. Bom, vamos ver. Na cidade de São Paulo, as tarifas de transporte urbano podem ser pagas usando o tal do bilhete único. Tem uma tarifa de R$ 3,00 para viagem simples e uma de R$ 4,65 para viagem de integração. O usuário vai recarregar o bilhete único que já tem um saldo de R$ 12,50. Ele quer saber qual que é o menor valor de recarga para o valor, para que seja possível zerar o saldo do bilhete. Então, ele quer usar uma quantidade de viagens simples ou de integração, de tal modo que acabe, zere o saldo que ele tiver. Só que ele está já dizendo que 12,50 não é suficiente para zerar nem de um tipo, nem do outro, nem qualquer mistura. Bom, a primeira coisa que você deveria enxergar aqui é o seguinte: tem viagens simples que custam R$ 3,00. Quantas viagens simples eu vou fazer? Não sei. Vou falar que são X viagens simples. Se cada viagem simples custa R$ 3,00, X vezes 3 seria o valor de todas as viagens simples que o cara vai fazer. Mas quantas viagens de integração ele vai fazer? Também não sei, vou falar que é Y. Y viagens de integração. Cada viagem de integração ele falou que custa R$ 4,65. E aí ele quer saber um número de viagens simples mais um número de viagens de integração vai dar um valor, que vai ser os 12,50 que ele já tem no cartão, mais um valor R, que seria a recarga que ele vai fazer. E ele quer que esse R seja o menor possível. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Vai ter que avaliar possibilidades para X e Y. Lembrando que eu falei que X será a quantidade de viagens simples, e que o Y vai corresponder ao número de viagens de integração. E aí, bom, uma análise tentando ser rápido para você não perder tempo na hora lá do vestibular, seria pensar então em colunas X e Y com os valores. Deixa eu colocar assim: quantidade X, quantidade Y e os respectivos valores. Deixa eu colocar um pouquinho para cá. O X podia ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 já dá. O Y podia ser 0, 1, 2, 3. Já dá. Já vou ter. Como assim já vai dar? Vou escrever aqui o valor. Valor e valor. Como assim? Eu estou pegando esse pedaço aqui e estou pegando esse pedaço aqui separadamente. Valor. Como assim, Thiago? Você está louco? Tô louco nada. Tô louco nada. Se eu falar que eu vou viajar nada. Vou usar 0 viagem simples. Bilhete... Viagem simples mesmo. Quanto eu gastei? Nada. Não viajou, não gastou. Uma viagem simples, cada viagem simples custa 3. Então, se eu fizer só uma, gastei 3. 2 viagens simples, gasto 6. 3, 9, 4, 12. Cada viagem custa R$ 3,00. Por que eu fiz até o 5? O cara não falou que já tem 12,50? Falou. Até 4 viagens só. Era possível? Era possível. Podia combinar essa com as outras. Com outro tipo ali. Tá, mas se eu fizer só viagem simples, qual seria o máximo que eu poderia fazer? 5, para não gastar muito a mais do que os 12,50. 12 não era suficiente, 15 passou. Beleza, a gente vai falar disso já já. Agora, vem para cá. Se eu usasse só viagens de integração, quanto custa cada? R$ 4,65. Se eu não fizer nenhuma, quanto eu gastei? Não gastei, não viajou, não gastou. Economizou.
R$0. Se eu falar que eu fiz uma viagem de integração, quanto eu gastei? R$4,65. Duas de integração, o dobro disso, 8 com mais 1,30, 9,30. 3, 4 a mais são 13. E 60, 95. Maravilha. Já passou? Passou. Podia ficar fazendo combinações. E é isso que você tem que verificar para chegar em qual o menor valor de recarga. Como faria isso? Ué, peraí. Se eu não fizer nenhuma de viagem simples, quanto seria o máximo que eu poderia fazer ali de integração? 3. Seria 13,95. Então, se eu fizesse 0... Nó, tá louco, Thiago? Deixa eu ver se eu consigo separar as coisas aqui. Acho que sim. Não, mais pra cá. Aí. Foi muito. X, Y, T. T é o total. Se eu falar assim, olha, eu não viajei nada simples, eu fiz tudo de integração. Qual que seria de integração? 3. Que daí eu teria gasto 0 daqui com 13,95. Meu valor total seria 13,95. Guarde isso aí, eu já vou falar disso já. Se não, 0 pouco, vai que eu fiz uma só de integração. Uma de integração já dá R$3. Vou ver, passar de 12,50. Pode somar com 0? Tá, 3, não é muito pouco. 3 com 4,65, 7, não é pouco. 3 com 9,30, 12,30, putz, quase. Tem que ser 3 com 13,95, passou demais. Percebeu? 3 com mais 13,95 deu 16,95. Passou muito. Esse aqui foi menos. Ele quer a menor recarga. 12,50 para chegar em 13,95. A recarga é menor do que de 12,50 para 16,95. Tá bom. Se eu falar que eu fiz duas simples eu gastei R$6. 6 com mais 4, 10,65. Ainda não chegou. 6 com mais 9, 15,30. Duas. 15,30. Ainda tá grande. Perto disso, tá grande. Se eu fizesse 3 viagens simples, 3 deu 9. 9 com 4,65 já passa 13,65. 13,65. Olha que escolha boa. 13,65. É menor que aquele. Lindo. 9 com 4,65. 13,65. Escolha boa. Escolha muito boa. Se eu fizesse 4 simples já dava 12. Tinha que fazer pelo menos uma aqui para chegar. Uma. E já passou demais. 12 com 4,65. 16,65. Meu, eu quero o menor possível R. R menor possível. Mínimo valor de recarga. Mínimo. Bom, se eu quero o mínimo valor de recarga, eu quero o menor valor total gasto de todos os valores gastos aqui nas combinações. Eu não vou nem fazer com 5, tá? 5 aqui ia dar 15, ia ser 0 ali, já passou 15. 15 é maior do que esse, maior que esse, então já está descartado. Ah, não, põe aí, Thiago. Tá bom, põe ali. Já perdeu tempo pra caramba nessa questão, mas tudo bem. Quem que eu quero? O menor valor total. O menor valor total que a gente achou foi 13,65. Não tem alternativa, Thiago. Ele quer o menor valor da recarga. Se liga. Se ele já tem 12,50, para chegar em 13,65, tá faltando R$1,15, a alternativa B. Nunca para fazer um exercício desse em 3 minutos ou menos, sorry, não dá. Era exercício que a FUVEST fez para você perder tempo.
Seria de extrema elegância se você conseguisse visualizar essa estrutura aqui de pensar quantidade de viagens simples vezes o preço de cada viagem simples, mais a quantidade de viagens de integração vezes o preço de cada viagem de integração, dando o valor total. Mas isso também não era fácil de ver, de novo, num problema que você está tenso porque você está fazendo vestibular da FUVEST, que você tem que fazer uma questão em 3 minutos ou menos. Você teria que ter ganhado tempo em outras questões para chegar nessa com o tempo a ser gasto para tentar montar uma estrutura de tabela. Exercício chato por conta do tempo. Se você tivesse, sei lá, 10 minutos para fazer, seria um pouquinho mais tranquilo de se pensar. Mas no estresse não adianta. Esse é o exercício que eu recomendaria que você deixasse para o final, quando você já esgotou todos aqueles que são mais rápidos e ganhou tempo e conseguiu fazer coisas mais tranquilas antes, e aí você chega e gasta um tempo que você já ganhou, que reservou num exercício desse tipo. Não é difícil, ele é difícil por conta do tempo. Legal?